Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre como a paz começa dentro de mim. Para isso, a gente convidou, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves, um convidado super especial, nosso querido Leandro Carraro, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita. Bem-vindo, Leandro, aqui ao nosso podcast. É uma alegria estar com vocês, é uma alegria mesmo. Grato pelo carinho. Pela primeira vez aqui conosco, né? Porque a gente já gravou presencialmente, já gravamos na época da pandemia, outros 2 programas com o Leandro. Mas nós vamos conversar sobre essa questão da paz, Leandro. Então, a gente vive, né? Mundo de provas e expiações. Nós vamos falar sobre como que a gente pode transformar o nosso cadinho, assim, um pouco mais pacífico. Porque a gente vive nessa transição, a gente tem conflitos, a gente tem guerras, mais de uma dezena de guerras pelo mundo, a gente vive polarizações políticas, são brigas dentro de casa, é um mundo conturbado nosso. Só que, por outro lado, a doutrina espírita diz que a paz começa dentro de mim e que eu tenho que me tornar pacífico e depois pacificador. Sim. Como é que eu posso observar se eu sou uma pessoa pacífica e se eu tenho como pacificar ao meu redor? Bom, é uma boa pergunta, né? É uma pergunta que a gente deveria se fazer todo dia, né? Essa é uma pergunta que a gente não se faz, mas deveria se questionar a todo momento da vida. Quando você faz essa pergunta, eu lembro, tem um livro que eu gosto, inclusive é rotineiro meu de ler esse livro, porque são poucas mensagens dentro dele, não é um livro grande, mas é um livro que traz rotina do dia a dia, e eu gosto muito de rotina de dia a dia, porque é o que eu enfrento, né? Minhas batalhas diárias estão lá todo dia, cada um sabe o seu cadinho que tem que carregar, né? A sua cruz a carregar, Jesus falava isso também. Mas esse livro eu gosto porque é a convivência de Jesus com os discípulos. O próprio nome do livro já nos estimula alguma coisa, Jesus no lar, é o nome do livro. Eu adoro ele, gosto muito dele mesmo. Vários outros, mas dele também tem um carinho especial. E na primeira mensagem desse livro, sempre me lembro disso. A paz do mundo começa no lar. Essa era a mensagem de Jesus. E nessa primeira mensagem, interessante, o que estava acontecendo era isso, problema, discussão, conflito. Conflito às vezes no lar, né? A gente tem muito conflito também dentro do lar, é normal nosso. E todo mundo estava discutindo conflito, detalhes da vida, os problemas, como é difícil viver, como é difícil enfrentar as questões do dia. Jesus ali no meio, né? Jesus ali do lado. E aí, depois de todo mundo estar explanando, Jesus pede a palavra e questiona Simão Pedro, porque ele estava na casa de Simão Pedro, estava na casa dele naquele momento, junto com a família dele, com todos os discípulos, e traz a atenção deles para perguntas simples, para depois poder chegar nessa conclusão que a paz do mundo começa no lar. E as perguntas foram bem simples, foram perguntas rotineiras da vida das pessoas ali, perguntas de profissões. O que o pescador faz com a pesca? Como o carpinteiro molda a madeira? E assim ele foi fazendo essas perguntas e Simão Pedro foi respondendo sem entender no primeiro momento que estava porquê das perguntas. Mas nas respostas dele eram respostas para as profissões simples do dia a dia. Então, o que o pescador faz com a pesca que ele coleta para levar ao mercado? Simão Pedro, pescador, responde, a gente escolhe a melhor pesca, a gente prepara, a gente organiza, a gente limpa e leva o que há de melhor, porque ninguém quer comprar resto de pesca. Ninguém quer comprar coisa ruim. E aí, diante dessas perguntas, Simão responde sobre pescador, sobre como ele faz para levar os peixes para a feira, né? E aí ele responde que prepara, limpa, organiza, porque ninguém quer comprar resto de pesca. Todo mundo quer o melhor peixe, o melhor detalhe, até para o pescador vender mais. Aí Jesus, que legal, que ótimo. E o carpinteiro, o que ele faz para afeiçoar a madeira? Ele usa dos instrumentos, ele fala dos instrumentos e tudo mais, para preparar e organizar a madeira. Ela não vai acontecer sozinho. E aí Jesus pega essas ideias nesse momento e fala, como a profissão funciona assim, você tem que preparar e organizar para chegar onde você quer, assim também é a paz, assim também é a construção que você tem que fazer. Você tem que começar do básico, do início. E o início está onde, nós? Na gente. O início não está fora. Minha vida não está fora de mim. Ela acontece dentro. Ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente que se confunde isso no dia a dia. A gente acha que a gente é totalmente influenciado pelo meio, né? Mas, na verdade, é como eu respondo ao meio, não é isso? É como eu respondo ao meio. Para eu saber como é que está a minha paz, é só eu perguntar como eu enxergo as coisas. Porque o problema está na vida de todos nós. Não tem, esse tem menos problema, aquele outro tem. Pode ter um outro problema diferente na vida de cada um,
mas todos nós sentimos dificuldade. Nós estamos no planeta, como você bem falou, de provas e expiações. Nós viemos aqui para enfrentar problema, para enfrentar desafio. Nós não estamos aqui a passeio. Quem acha que está a passeio, não acredita não, sinto muito aí, mas nós não estamos a passeio. Isso é bom, não pensa que isso é ruim. Não pensa que você achar que a sua vida não está a passeio é ruim, pelo contrário. Isso demonstra quão confiante o nosso Pai é na gente, porque os desafios que a gente recebe da vida são desafios porque o nosso Pai, os nossos anjos, os nossos guias, nossa família espiritual sabe que a gente consegue resolver. O grande problema é que a gente não se enxerga assim, né? A gente acha que a gente não consegue resolver desafio. Ou a gente quer resolver desafios de maneiras equivocadas, por não escutar como nós estamos por dentro, né? Às vezes eu tenho um problema com alguém em algum relacionamento e eu acho que o problema do relacionamento é só a pessoa. E é sempre uma conexão, não é só um problema. Os dois estão juntos enfrentando dificuldades. Então, se eu acho que o outro é intolerante, será que eu também não estou sendo muito áspero com as coisas? Será que eu também não estou sendo muito crítico com o outro? Será que às vezes eu não estou só vendo o ponto ruim dele? Talvez tenha algo positivo que eu consiga trabalhar, compreender e modificar isso para que a relação melhore? Normalmente a resposta vai ser sim. E a gente tem que tentar fazer isso naturalmente. Lógico, existem os extremos. Nós não estamos aqui conversando sobre os extremos, aquela pessoa que não vai entender nada, vai ser agressiva e tudo mais. Nós estamos aqui falando sobre isso. Estamos aqui falando do nosso corriqueiro, das coisas que a gente consegue enfrentar na vida e tentar resolver. E isso tudo, na conclusão de Jesus nessa conversa, começa de dentro de nós. Jesus fala naquela conversa que começa no lar, porque ele estava querendo colocar a conversa amorosa dentro do lar. Só que se a gente para entender essa explicação dele, e usa isso como uma parábola, como um exemplo, e transforma o lar em você. E transforma os problemas de fora nos problemas da tua vida normal, natural. A diferença da mudança inicia em você. Sempre foi assim, sempre vai ser. A gente tem que pegar as rédeas também, né? Daquilo que a gente quer melhorar na vida, né, Miriam? O que você acha? O Leandro trouxe uma coisa interessante dos problemas, né? Todos nós temos, né? Aí eu fiquei aqui pensando, que maravilha é a diversidade humana, né, na humanidade. Como essa diversidade de cada um é importante. Porque o problema que eu trago, vou chamar assim de problema, de desafio, tem a ver com uma dificuldade que eu, Miriam, tenho. Então, é um tema específico meu, que eu tenho dificuldade de lidar, que às vezes eu quero evitar a lidar com ele, né? O problema de cada um de vocês é de cada um. Então, às vezes, aquele que é o meu problema, Leandro, Thelma, Ana, já passaram por ele, já superaram. Então, deixou de ser um problema. Mas há uma virtude chamada compaixão, né? Que quando você passa daquele problema, você entende. Nossa, também quando eu estava era difícil. Então, você entende a minha dificuldade de passar por aquilo que já foi superado. Eu acho que a relação com esse olhar é super interessante. O problema somos nós mesmos. Porque a gente se acha o máximo, não é? A gente se acha dono da verdade. Referência, né? Referência, parte de nós a referência. E é interessante que o Leandro trouxe, né? Às vezes na relação, seja na relação no lar, com um amigo, no trabalho, onde quer que seja, a gente sempre acha que o outro, né, é que tem aquele problema, né? A gente sempre projeta, e nós já conversamos uma vez aqui no Papo, a gente sempre projeta no outro aquilo que eu tenho, mas como eu não suporto em mim, não quero ter. É inaceitável que eu tenha isso. Sim, então impossível que isso seja. Impossível, né, Leandro? Que eu seja essa pessoa rancorosa, muitas vezes, que não perdoa, né? Que as mágoas, né? Sou magoada, né? Estou cheia de melindres. Imagina, quem sou eu? É aquela pessoa. Sim. Aí como é que você vive, né? Num mundo... você vive num mundo beligerante, né? E aqui eu queria trazer uma outra questão, que é para a gente adiantar na nossa conversa. Se esse mundo é conflituoso, ele é um reflexo também do meu mundo conflituoso, né? Porque se eu olho para o Leandro e o Leandro não está num bom dia e eu olho para o Leandro e falo, mas talvez ele não esteja num bom dia. Não é porque ele tem alguma coisa contra mim, nem nada, né? Eu já começo a criar um pouco de paz no meu círculo. Eu não vou criar problema com o Leandro, nem pensar mal do Leandro. Mas como é que eu posso observar em mim esses conflitos todos? Porque se a gente vive nesse mundo que os povos guerreiam, eles se matam,
né? E é interessante que a gente está vivendo essa guerra, né, lá no Oriente Médio, e você vê pessoas que falam, eu não quero participar da guerra, porque eu trabalho, eu sou israelense, mas eu tenho colegas de trabalho palestinos, eles são meus amigos. A gente frequenta a casa um do outro, a gente sai para comer juntos. Quer dizer, como é que você pode olhar para dentro de você e observar que, às vezes, você é uma pessoa conflituosa? A grande questão para a gente enxergar que a gente está com conflito é aquele primeiro ponto que é inicial. Como eu estou enxergando a minha vida, né? Como eu estou sentindo a minha vida. Como eu estou sentindo os outros que estão comigo. Como eu estou sentindo os problemas lá fora. Porque, por exemplo, está tendo uma guerra em um outro local do nosso planeta. Não é no Brasil. Nós estamos no Brasil, não é no Brasil. E tem outros países que estão guerreando, vários outros. E muitas vezes nós nos deixamos levar por notícias ruins que nem estão acontecendo conosco agora, e isso impacta a minha vida nesse momento. E se está acontecendo uma guerra em outro local, o que eu posso fazer para ajudar essa guerra? O que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? Melhorando quem eu sou. Porque a minha projeção, tanto com as pessoas que eu gosto, quanto a minha projeção energética, ajuda na mudança do planeta. Só que isso eu tenho que entender que é comigo. Eu tenho que compreender que as dores que existem em mim, elas são minhas, elas precisam ser cuidadas, reconhecer. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer minhas dores. Porque eu não cuido do que eu não reconheço. É impossível. Eu só cuido daquilo que eu enxergo. Então, se eu não enxergo em mim, eu nunca vou mexer. Porque eu sempre estou achando que é no outro, estou achando que é na vida, estou achando que é culpa da sociedade, é culpa da política, é culpa da falta de dinheiro. E mesmo que eu esteja com um problema sério na minha vida, problema de saúde, como eu sinto esse problema de saúde é uma questão minha. Não é uma questão do problema de saúde. E como a gente estava conversando, todas as nossas dores, nós estamos no planeta assim, elas servem para nos impulsionar. Então a gente ainda tem assim, esse modo de enxergar a vida como problema. E a gente quer paz, quer ser feliz, mas não conversa sobre paz e felicidade. E a gente acha que ter paz é uma mera imagem de estar na praia sentado numa rede, balançando, sem problema nenhum. Isso é ter paz. Isso não tem nada a ver com paz. Porque a gente sabe que várias vezes a gente teve momentos tranquilos na vida e o que a gente não tinha dentro de nós era paz. A gente está, às vezes, no nosso lar, sem problema nenhum, mas a nossa cabeça está conturbada. Então, a nossa própria doutrina fala muito sobre isso. Sobre felicidade e paz. E eu gosto muito desses dois conceitos, porque quando a gente tenta esmiuçar ele dentro do Pentateuco, lá dentro do Allan Kardec, com os espíritos trazendo esses assuntos, a gente vê a conversa sobre felicidade se mesclar com paz muito claramente. Primeiro que eu sempre gosto de lembrar disso, que quando a gente vai no conceito de felicidade, e felicidade que a gente pode ter na Terra, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho do Segundo Espiritismo são claros quanto a isso. Eles são claros. Tem perguntas, que acho que é 920, 922, que falam sobre esse tema, no Livro dos Espíritos, e no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, fala sobre isso também. Olha, felizes os que sofrem. O título do capítulo esse é de Jesus. Nesse capítulo onde está escrito que felizes são os que sofrem, a gente tem um tema falando sobre felicidade, vários temas, e em um momento tem uma conversa sobre um tema, onde está declarando sobre o que é felicidade e tudo mais. Ele fala que a felicidade que a gente pode ter na Terra, eu sempre gosto de citar isso, é paz no coração. Lá tem escrito isso. Ele abre um parênteses e escreve, paz no coração, única felicidade possível na Terra. Então, se a gente quer ter alguma coisa aqui de alegria, de felicidade verdadeira, é buscar paz. Esse imediatismo que nós temos, né, é complicado, né, faz com que, assim, nós queremos chegar nesse ponto, né, então muitas pessoas falam, nossa, eu quero ser igual ao Chico, eu quero chegar ao nível, né, do Divaldo e tudo, mas não percebe que tem um processo, né, uma caminhada até lá. A gente geralmente quer ir já pular e achar felicidade. Não, eles estão no ápice daquilo lá. Então, é isso que essa falta desse conhecimento faz com que a gente assim, se esqueça e externe o negativo e quer o resultado sem vivenciar o processo, né? Nossa, se você estuda a vida deles, você vê que a vida deles é uma batalha. É uma batalha. Né? E como é que a pessoa tem paz, né? Na batalha. E essa questão de felicidade, né, que o Leandro está trazendo, como é que eu olho o mundo, né? Qual é o meu mundo vibracional? Porque o meu mundo começa na minha mente, nos meus pensamentos.
E esses pensamentos vibram, e essas vibrações se conectam com as vibrações semelhantes, né? E aí, onde eu estou, né? Eu me vejo unicamente pelo filtro de viver no materialismo, nesse mundo material, né? Nesse corpo físico. Então, os meus valores, o meu conceito de felicidade, o meu conceito de paz vai estar na praia. Na praia, ganhando bem, trabalhando quase nada e ganhando muito, porque, infelizmente, esses são os valores equivocados que a gente vem trazendo, né? Se a gente não para pensar. Então, lógico, cada vez que eu não tenho aquele padrão que eu imagino, que eu tenho que me adequar ao grupo que eu pertenço, ou que eu tenho que me adequar às minhas ambições, né, materiais, eu vou me frustrando, o meu problema vai se tornando maior, e eu não vejo solução. Por que eu não vejo solução? Porque eu só estou olhando ilusoriamente para o materialismo. Não tem nada além disso. Agora, se eu já começo a despertar, que às vezes no momento de muita dor, a gente descobre e pergunta, gente, tem que ter alguma coisa a mais, porque não justifica, né? Alguma coisa a mais deve existir para que eu entenda. Então, quando a gente já está nesse processo, aí a felicidade toma outro colorido. Eu estou na dor, na dificuldade, mas começo a buscar entender que, além dessa minha ilusão de estar vivendo 100 anos, né, gente? 110, 120 no muito. O que são 120 anos? Todos nós vamos morrer, é uma grande verdade. Então, tudo que eu penso e construo com esse olhar vai ficar. Meu corpo fica, eu não levo esse corpo, mas meu espírito, meu pensamento, meus sentimentos me acompanham. E o que eu estou levando na bagagem? Então, se eu começo a mudar, né, eu creio, né, que a gente vai mudando esse padrão de felicidade, de paz, a gente vai compreendendo nossos conflitos, porque nós somos muito conflituosos internamente. Eu outro dia vi num dos grupos que eu participo, uma pessoa dizendo assim, há muito tempo eu deixei de acreditar no ser humano. Querendo dizer, ser humano é como se, ela também é ser humano, né? Sim. Mas dizendo que eu não acredito que alguém vá ajudar alguém, né? Era mais ou menos nesse sentido. Eu penso que uma pessoa que tem isso já no coração, não acredita em nenhum ser humano, é uma pessoa muito, muito triste, né? E vive num mundo muito negativo. Essa pessoa não tem como, se ela não mudar o olhar dela para o ser humano, ela não tem como ser feliz. Ela não tem como se tornar uma pacificadora, porque ela não está pacificada. Se o ser humano, que ela também se inclui como ser humano, mas talvez só ela seja uma pessoa de confiança, né, na cabeça dela, ou alguém que está próximo dela, aí eu quero te perguntar, quais são as qualidades de uma pessoa que está se pacificando e vai se tornar um pacificador? Porque tem na doutrina uma diferenciação, né? Primeiro tem que pacificar, para depois eu pacificar os outros. Quem é uma pessoa que vai lá numa guerra daquelas e vai conseguir pacificar aqueles dois povos? Ele não pode ter no coração dele raiva, preconceito, nenhuma opinião negativa de um lado ou de outro. Eu não sei quais são bem essas qualidades, mas eu queria que você falasse para a gente. O que se desenvolve, né, Leandro? É essa questão que a gente está conversando aqui sobre aprender o que realmente é paz e felicidade para eu ser um pacificador. Porque, por exemplo, se eu quero ter uma profissão, se eu quero ser médico, eu tenho que aprender o que essa profissão faz, do início dela, lá da base. Então, você vai lá de trás até a especialização em algum ponto. Ser um pacificador, ou seja, ser uma pessoa que carrega a paz com você e passar essa paz para os outros, é uma construção que primeiro tem que ter esse entendimento. E aí, conectando essa noção de paz com o Livro dos Espíritos, eles deixam bem claro, porque Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se a gente conseguiria ser completamente feliz na Terra. Pergunta para os Espíritos. Tem como um homem ser completamente feliz? Resposta dos Espíritos. Não, não tem. A felicidade absoluta vocês na Terra não vão alcançar. Então eu não vou ser o pacificador absoluto. Não vou ser esse cara na Terra ainda não. Mas tem aí, Kardec pergunta, tem alguma felicidade então que a gente consegue ter na Terra? Aí ele fala, tem. Que aí ele meio que nesse momento está explicando o que ele quis dizer com paz no coração lá atrás. Os Espíritos falam,
se você conseguir aprender a viver com o necessário, ter a consciência tranquila e ter fé no futuro. O pacificador tem essas 3 características marcadas dentro dele. Ele aprende a viver com o necessário, se a gente começa a pensar nos pacificadores. A gente vê essa característica neles automaticamente. Sim. Aprender a viver com o necessário. Tem a consciência tranquila, fazem o melhor que podem com as atitudes que têm na vida e tem fé no futuro. Por mais que tenha problema, por mais que tenha dificuldade, sabe que no final tudo vai dar certo porque tem um pai de amor, bondade, governando tudo. E aí a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente desde pequeno pega conceitos de felicidade, conceitos de paz dos outros, detalhes e coloca num quadradinho, num copinho assim. Felicidade é ter posse, é poder fazer o que quer, como quer e ter um bando de gente servindo você. Por exemplo, uma felicidade bem capital mesmo, bem material, essa felicidade. E é um conceito de muita gente. Tanto é que tem, uma vez, um grande amigo meu, estava na praia com ele, no momento de lazer, eu estava vendo que ele estava agoniado, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e eu perguntei para ele, não, cara, para você o que seria ser feliz? Você está nessa agonia e tudo mais? Aí ele me disse, bicho, seria feliz se eu recebesse 20, 30 mil por mês, não importa o trabalho, não importa o que é, mas um trabalho fácil, simples, e eu pudesse curtir a vida, fazer as coisas, fazer o que eu quero. Aí, nesse momento, me deu uma tristeza por ele, porque ele colocou a felicidade dele dentro de um copinho, e todo o resto da vida dele, se não entrar aqui, ele vai ser infeliz. Enquanto ele não ganhar isso... Então, ele projetou infelicidade em todos os outros momentos da vida dele. Não importa o que acontecesse, se esse copo não tivesse, ele não seria feliz. Muito importante isso. Você ter falado. Então, né? É assim que a gente faz. A gente mina a nossa própria felicidade, a nossa paz. Ah, minha paz eu só vou atingir se tiver tudo ok, tudo equilibrado na minha vida, se acontecer tudo do jeitinho, se eu conseguir resolver esses problemas desse jeito. Então, eu acabei de minar minha paz. Eu coloquei ela dentro de um quadrado, numa caixinha, longe de mim, jogada no meio do mar. Quando é que eu vou atingir? Eu tenho que virar um mergulhador. Seria uma coisa assim, sobre-humana eu conseguir atingir essa paz aqui. E essa felicidade que eu coloquei nesse quadradinho. Enquanto o nosso pai fala pra gente assim, Jesus fala, você tem tudo para ser feliz em qualquer situação da tua vida. Mesmo quando tem alguém gritando comigo, você consegue ser pacífico e tranquilo mesmo nesse momento. E Jesus mostrou que tinha como. Que ele viveu isso, passou por isso e conseguiu, mesmo nessas adversidades, não mudar quem ele é. Porque o estado de felicidade, ou o estado de paz, é você conseguir se manter quem você é, não importa o que aconteça. Você conseguir se manter com consciência tranquila, se manter sempre buscando o necessário e tendo fé que as coisas boas vão acontecer na sua vida. Isso não é fácil pra gente. Vem o primeiro cutucão de alguém, a gente perdeu a paz e a gente acha que a culpa é do outro, porque ela me cutucou. Eu tava tranquilo, o cutucão foi dela. Não foi. Porque quantas outras coisas da minha vida que são difíceis me cutucam e não me tiram do meu estado de paz. E por que ela não me tira? Porque eu já aprendi a não me importar, a não deixar aquilo me destruir. Ou entrar e tirar esse meu conceito de equilíbrio. Mas aquele detalhe que me cutucou ali, eu não aprendi ainda. Então o problema não é a pessoa. A pessoa é um instrumento que a espiritualidade está usando, Deus está usando, para me ajudar a entender que em mim tem um problema, para que eu pare, olhe, fale, cara, eu preciso tratar isso hoje, eu preciso descobrir como resolver isso. Com psicólogo, com conversa, com vídeos, com vários outros detalhes, com livros. Seja onde você quiser buscar a sua ajuda, mas isso é essencial. Então a gente tem que começar a aprender a tirar desses quadrados esses conceitos. Ah, amor é isso aqui. Ah, felicidade é isso aqui. Ah, paz é isso aqui. Eu já minei a minha vida, já destruí minha vida. Só pensando assim, eu já destruí minha vida. Já minei todas as minhas oportunidades e eu não vou ser feliz com a pessoa que está do meu lado, com meu filho, com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu amigo, com o meu trabalho. Não, o trabalho feliz é só aquele. Poxa, então seu trabalho aqui não é feliz. Ele não te proporciona coisas boas, proporciona. Você não está enxergando. Você não está fazendo questão de enxergar. Porque você se ensinou e se articulou a vida inteira a enxergar que somente aqui era felicidade. Ficou vácuo, né? Você limitou você. Você limitou. Agora, junto com isso, porque eu acho que isso também tem uma coisa importante que a gente não tem o hábito, é viver o agora. Viver hoje. Viver o hoje. Então, se eu aprendo a viver hoje, né? Sei lá, tô com a meta aquela ali, né? Mas eu sei onde eu quero chegar, mas eu concentro nas coisas que são hoje, eu começo a perceber uma felicidade. Nossa, que bom, né? A família está harmoniosa. Nossa, que bom meu filho se comportando, meu companheiro, meu trabalho, né? Mas porque a gente é treinado
a obter resultados. Nosso sucesso, nossa felicidade está em resultados, né? Totalmente competitivo, né? Comercial. Então, a gente não olha hoje. A gente está aqui hoje vivendo amanhã, porque eu tenho que isso, porque eu tenho aquilo. O ser humano tem que ser melhor, né? E a gente está sempre olhando as coisas para fora. É o outro que tem que ser pacificador. O ser humano, não acredito no ser humano. Eu estou fora. Eu não faço parte do ser humano, né? E o mundo tem que mudar, né, Leandro, até amanhã. Mas o mundo tem que mudar. Eu vou ficar esperando o mundo mudar. Porque essa é a nossa postura. No seu pedestal. Essa é a nossa postura. Meu companheiro tem que mudar, porque não é possível. Mas eu sou perfeita, eu não vou. Então, enquanto a gente não consolida isso, né, que está tudo dentro da gente, a gente só está refletindo, enxergando que já está dentro, né? Exato. Então, assim, como eu aprendo que não mudo ninguém e que a paz, como é que é? A gente já está quase na hora, mas planeta vai mudar de prova e expiação para regeneração. Leandro, que coisa legal, né? Vai mudar, vai ser melhor, né? O mundo vai mudar. É como se o mundo, uma coisa abstrata, muda, eu vou no vácuo dessa mudança, mas essa mudança não tem a ver comigo, com as minhas atitudes, com o meu pensamento, né? Exato. Deixa eu te perguntar, em relação a guerras que estão tendo aí, como a gente deve agir ou mudar para não entrar nessa sintonia, nessa dor coletiva, né? Porque toda guerra vem um processo de sofrimento coletivo, né? E a gente vendo essas notícias, a gente vai ficando até abalado, né, com tudo isso. Então, como é que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que estar compadecendo, fazendo alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode entrar nesse processo doentio, neurótico até, né? Sim, que você pode. Sim. O que acontece? Quando a gente está... Nós estamos num momento de transição, todos sabemos disso, já acabamos de conversar, caminhando de prova e expiação para regeneração. Então, vão borbulhar problemas para todos os lados, até para que a gente aprenda a ser melhor, né? É uma dificuldade nossa ainda, né? Se a gente parar para pensar até na nossa vida, várias coisas que a gente não valorizava, a gente começou a valorizar depois de um problema, né? A gente nem ligava para isso, mas depois que o problema tocou em mim, a dor tocou em mim, eu já vejo aquilo com outros olhos e valorizo aquele detalhe na minha vida que antes não fazia diferença nenhuma para mim. Hoje já faz. Né? Que nem, se eu nunca tive problema para escovar os dentes, porque eu sempre tive a mão saudável. No dia que eu tive um problema, se eu não conseguir levantar minha mão para escovar meus dentes, eu vou lembrar quanto era importante a minha mão ser saudável para escovar meus dentes. E vou valorizar muito mais se um dia eu conseguir recuperar a minha mão, o ato de escovar os dentes. Que é simples, a gente nem agradece por isso, mas quem não tem isso sabe o quanto é difícil. Então essas guerras também vêm para provocar em nós vários detalhes que precisam ser provocados. Se elas não estão acontecendo com a gente aqui diretamente, estão acontecendo em outro país, mas elas estão nos provocando a instigar a indulgência, o carinho. Não é, você tem que ter compaixão, você tem que ter essa questão de olhar e não se abater com ela, mas sim ter a capacidade de absorvê-la no sentido, olha, eles lá estão passando um momento difícil, a questão deles agora é um conflito e eles vão tentar se resolver e tomara que dê tudo certo. Eu vou emitir o máximo de energia para que tudo dê certo da melhor maneira possível, porque eu também sei que Deus está na frente, está sabendo o que está acontecendo. Mas eles não vão conseguir fazer uma mudança tão grande que nem eu posso fazer aqui, que não estou enfrentando guerra. Então, se eu quero ajudar o meu planeta, que eu faça a minha diferença nos detalhes do meu dia. E às vezes a gente acha que fazer diferença no detalhe do dia e para o mundo mudar é eu, às vezes, me alistar para participar da guerra lá, ajudando a ser um pacificador na guerra. Se você tem essa capacidade, super positivo, ótimo, você quer fazer isso, sente do coração, é uma escolha sua. Mas os detalhes começam nas pequenas coisas, sabe? É eu ser uma pessoa melhor comigo mesmo. Se eu não faço uma atividade física, que eu comece a fazer. Se eu como errado, que eu comece a comer melhor. Se eu tenho alguém na minha casa que às vezes não compreendo, que eu comece a compreender. Se eu tenho um parente mais velhinho que fica mais sozinho, que eu comece a ligar uma vez por semana para ele. Ou comece a visitá-lo mais, escutá-lo. Se ele me conta 100 histórias, que ele conte 120, 140 vezes a mesma história, que eu esteja lá perto dele. Eu começar a incorporar detalhes em mim para que eu possa ser melhor para o mundo e melhor para mim. Porque eu quero que o mundo todo seja melhor, mas a paz que eu tenho que construir em mim, eu não quero. Então, se está acontecendo uma guerra lá, ou em qualquer lugar do planeta, ou se tiver um problema na sua cidade, que no país temos vários problemas,
Tudo bem. Acontece, vai acontecer. É natural ainda pelo nosso estado evolutivo. Não é o melhor, a gente já deveria estar em outro estado, mas nós ainda insistimos. Só que tudo isso é aprendizado para todos, cada um com seu cadinho. Então, se eu me desesperar com a guerra, se eu entrar na energia dela de tristeza, de mágoa, de raiva, de intolerância... Se eu me polarizar também, né? Aí que papel eu vou ter para ajudar? Eu mesmo, que nem a questão do quadradinho aqui, eu mesmo me tirei do tabuleiro do jogo. Eu mesmo estou me destruindo e nem a guerra está acontecendo aqui. Só que por eu me entristecer e colocar um problema dentro de mim, que não precisa estar dentro de mim, eu posso compreender todos os problemas do mundo. Paulo falava, aprenda sobre tudo, mas retém o que é bom. Então, eu estou vendo a guerra, eu tenho que reter o que é bom. O que é bom? Tem muita gente tentando melhorar. Tem muita gente se unindo para tentando combater. Tem muita gente aprendendo com o conflito, falando, opa, nós também temos conflito na nossa região. Nós não queremos chegar assim. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Tem lugares que não estão assim, estão borbulhando também, mas tem outros que já estão trabalhando desse jeito. Então, em toda dificuldade, há um aprendizado do bem. Para a gente também. A dificuldade lá, qual é o nosso aprendizado? Eu olho para uma guerra daquela, eu olho para o que está acontecendo, o que toca dentro de mim? A pergunta é essa. Quando eu olho para a guerra, o que eu sinto? Raiva? Tristeza? Vontade de brigar? Sede de vingança? Calma, tranquilidade, equilíbrio, aprendizado? O que provoca em mim? O que provoca em você, se for algo negativo, você tem que parar, se perguntar por quê. Porque a guerra está lá, não está aqui. Se eu estou vendo a guerra e está me dando medo de sair na rua, por que está dando medo de sair na rua? A guerra não é aqui. Não vai sair um míssil de lá, cruzar e cair na tua casa. Não vai. Por que você está com medo de sair? Então tem alguma coisa dentro de você que está gritando por um acontecimento lá de fora, tocou numa ferida tua, e que você tem que tentar ter a força de falar, eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes a gente não consegue resolver sozinho, é natural. Então, se eu estou sentindo isso e estou me recluindo, ficando triste, deprimido, achando que a vida não tem solução, que o ser humano perdeu o caminho, ninguém é bom, não adianta, eu não confio mais em ninguém, isso é ruim para quem? É ruim para mim. Eu pensar que o ser humano é ruim para mim, porque eu convivo com seres humanos. Eu nasci para conviver e vou crescer porque eu sou um espírito me envolvendo com espíritos. E se o nosso Pai é bom, todos os espíritos são bons, só não aprenderam a ser e praticar assim ainda. Vamos aprender. Então, eu tenho que começar a enxergar a vida de maneira mais leve. Para entender que como eu estou enxergando a vida, está me impactando. Não adianta nada ter raiva de alguém. A raiva minha com uma pessoa vai resolver o quê? Nada. Mas se eu tiver paz e carinho, vai resolver o quê para mim? Muita coisa. E a gente também é muito influenciado pela mídia, a gente influencia e é influenciado. E se a gente se deixa influenciar por um esquema midiático que é para ganhar dinheiro, né? A gente tem que dizer que é comercial, em cima daquilo que é negativo, né? Porque a notícia boa não vende notícia, é um modelo, né? A gente um dia vai ter um outro modelo, mas não nessa humanidade de agora, né? Esse é o nosso modelo. E as pessoas não questionam, não se tornam conscientes, né? Estão falando sobre regulação de mídias sociais, que isso causa prejuízo na infância, nós estamos falando sobre isso, e isso vai chegar em algum momento, em algum ponto. Não é que a mídia social é ruim, mas se você não tomar consciência de como ela te afeta, e isso que você falou é importante, não só uma conversa. Antigamente era um livro que podia me afetar, né? Era um programa de televisão, era uma novela, né? As pessoas confundiam os atores, né? E hoje em dia são as redes sociais. Então, a gente ainda é o mesmo ser humano, que a gente ainda não prestou atenção em por que aquilo me afeta e como eu reajo àquilo, né? Agora, para a gente começar a finalizar aqui o nosso programa, Leandro, eu queria que você conversasse aqui com o nosso telespectador, quem nos assiste, o que é importante a gente observar em nós e como é que eu me transformo, vou me transformando nesse ser que pacifica e influencia também quem está à sua volta, né? Porque se você começou dizendo para nós que tudo começa no lar, eu, por exemplo, fico pensando, essas pessoas muito conturbadas, que criam guerras, que se lançam, que matam pessoas, não só lá fora, como aqui dentro, né? Nós vivemos grandes violências, a gente vive violências no lar, né? A gente fala de pedofilia, a gente fala de feminicídio, e não são coisas que
passaram a existir agora. São coisas que sempre existiram, mas porque uma mudança de consciência nossa, que já não suporta ver isso, coloca mais luz para que a sociedade discuta, né? E o ser humano tenha punições e que isso gere um avanço da sociedade. Então, como é que eu posso começar a trabalhar isso dentro de mim, dentro do meu lar, né? E transforme um lar que, às vezes, eu estou transferindo para a sociedade todas as responsabilidades pelos meus problemas e estou construindo um lar infeliz, né? Cheio de preconceitos, de inimizades. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, querida família, né? O que acontece, gente? Da boca fala o que está cheio o coração. A gente sabe dessa história, né? Então, tudo que está refletido na nossa vida está vindo dentro de nós. A primeira pergunta que a gente sempre tem que se fazer, e às vezes a gente se faz, mas não presta atenção nela, é o que eu quero da vida. A gente se faz isso, né? O que eu quero da minha profissão, o que eu quero da família, que modelo de família eu queria ter. A gente até pensa sobre isso, racionaliza que tipo de amigos eu gostaria. A gente essas questões passam na nossa mente. Só que elas passam e a gente não analisa profundamente. E meio que aceita a resposta do mundo sobre essa questão, né? Tá todo mundo indo para lá, então o tipo de família é essa. O tipo de alegria é essa. O tipo de grupo é esse. E a gente acaba esquecendo que dentro de nós é um ser que precisa ser investigado, né? Às vezes a gente não se conhece. Muitas vezes. Eu mesmo não me conheço. Tanto é que tem várias coisas que eu me surpreendo quando eu pego fazendo, né? Eu falo, meu Deus, não é possível, não. Achei que eu estava melhor e fiz de novo. Inacreditável, mas acontece. Isso é inadmissível, mas a gente vai lá e faz de novo. E são nesses detalhes que a gente tem que começar a parar, pensar, analisar, para o que eu quero da minha vida. Um Leandro feliz seria como? O que seria um Leandro feliz? Sem depender dos outros, sem depender de nada. Um Leandro feliz se sentiria como? São pequenas questões que a gente começa a tentar se indagar. Nesse mesmo livro, Jesus no Lar, que eu conversei aqui, tem um capítulo que, se eu não me engano, o título é Receita da Felicidade. Se eu não me engano. Jesus está com todos os discípulos e eu não estou lembrando o nome do discípulo agora que está conversando, e eles estão conversando sobre felicidade, sobre algumas questões assim. Jesus escuta e pergunta para o discípulo o que seria ser feliz para ele, o que seria o discípulo feliz, né? E ele responde de uma maneira muito bonita, muito bacana, porque ele está respondendo que, para ele ser feliz, ele gostaria que todos compreendessem, que todos respeitassem quem ele é, que todos entendessem as escolhas dele e caminhassem com ele a estrada, que ajudasse ele a construir os sonhos, os detalhes, que todos pudessem caminhar de mão dadas, respeitando um carinho, um detalhe, um pormenor. E ele continua falando. Jesus, nesse momento, e esse capítulo é muito interessante, porque não é um capítulo que Jesus vai falar muito. Jesus fala no início dessa pergunta e depois no fim. Porque o discípulo, ele decorre e vai falando sobre essa questão de felicidade, mas fica muito ligado sempre, e a nossa vida também é assim, com como o outro vai agir com a gente, ou o que o mundo vai entregar para nós, né? E seria maravilhoso se o mundo só entregasse compreensão, só entregasse carinho, só entregasse cuidado, só entregasse assistência. Quase que nos carregasse no colo como uma mãe super amorosa que sempre vê o melhor do seu filho, né? Porque nas mães é sempre assim. O filho é o mais bonito, o filho é o mais forte, o filho é o mais inteligente. E se o mundo fizesse assim conosco? E aí Jesus, no final, depois que ele fala tudo isso, Jesus vira para ele e fala, pois bem, seja então você assim para os outros. E você sendo assim, vai ajudar o mundo a construir pessoas assim também. E um dia, todos serão assim uns com os outros. Portanto, quando a gente vai pensar sobre felicidade, sobre alegria, sobre paz, que a gente possa ser o precursor, o produtor dessa paz, o produtor dessa alegria. A gente quer receber muito. Mas Jesus mesmo falava, o maior de vós é aquele que mais servir. A alegria não está em receber dos outros, está em dar. E a gente às vezes já sentiu isso na vida. Quando a gente deu uma coisa para uma pessoa que a gente amava, a gente sentiu uma alegria enorme por estar
tendo a oportunidade de entregar isso para a pessoa. E às vezes muito mais da alegria do que receber um presente que a gente queria. A gente já sentiu isso, a gente sabe que isso é verdade. Só que a gente tem que transferir essa verdade para as nossas atitudes interiores. E a gente precisa fazer isso para ontem, começar isso ontem. Então comece no agora, porque ontem não tem como mudar, tem? Não tem. Então começa no agora. Faz isso com você. É uma tentativa, uma briga diária. E é difícil, não é fácil não. Mas a gente consegue, um dia a gente chega lá. Bom, com essa mensagem maravilhosa, né, de paz, nós saímos aqui enlevados, né, todos pacificados. A gente agradece, Leandro, sua presença. Todos os programas que a gente gravou com você, a gente saiu assim, né, para cima, uma tranquilidade, né? É possível construir a paz dentro de nós. Miriam, obrigada. Thelma também. E vocês que nos assistiram, a gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo. Passem eles, compartilhem com outras pessoas que vão gostar de assistir. Não deixem de se inscrever no canal da TV Comunhão, curtir, dar o like, né? E comentar conosco. Assim a gente passa esse conteúdo para outras pessoas também. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira.